Antes de começar a nossa conversa, em qual câmera que a sua é aquela. Aquela, tá então bom? Tá bom. Então, bom dia para quem está aqui junto com a Fabiana, junto comigo, né, nessa manhã tão gostosa. Pois é, o papo é sério, Fabiana. Erro médico é um ato causado por um médico que provoca dano a um paciente. Essa é a definição? Não, na verdade, ela é mais ampla, naturalmente, mas é aquele ato, digamos, levado de erro realmente, desde que comprovado. Porque às vezes nem todo ato médico que causa dano para um paciente, ele pode ser caracterizado como um erro médico. Às vezes nem sempre, ele é necessário, mas nem sempre, vamos supor, uma amputação, um ato médico, digamos, que tenha sido causado por uma outra intervenção, seja ela qual for, mas que redunde lá na frente em benefício para o paciente. Vamos supor, não perdeu a vida, ele foi necessário. E nem sempre ele pode ser caracterizado como erro médico. Depende do ato, depende do caso. Tá. Eu já fiz essa pergunta uma outra ocasião, mas quero repeti-la. O que te levou a escrever esse livro? Bom, Fabiana, veja bem, você sabe, a gente conversa muito, naturalmente, por sermos primas. Foi uma matéria que despertou interesse no mestrado, porque eu sempre tive uma certa, assim, convicção de que eu deveria fazer alguma coisa dentro dessa área. E no direito, a pesquisa dentro da responsabilidade civil e que esteja ligada com a área médica, ela é muito ainda incipiente, ela é pequena. Nós temos dentro do Brasil poucos escritores ou poucos doutrinadores que falam sobre isso de forma assim profunda. Dentro do Estado do Paraná, a gente tem 2 ou 3 que abordam o assunto de forma profunda e que me serviram, digamos assim, de guia mestra para desenvolver o meu trabalho. No Estado de São Paulo você tem alguns, etc. Mas, de certo modo, ampliar um pouco mais a pesquisa. E por conta disso, eu me inseri num curso técnico para poder ver como é que era a atividade do médico. Ninguém entendia nada. Por que uma advogada estava fazendo um curso técnico, que era, naquele tempo, chamava auxiliar de enfermagem, que hoje talvez não sei se existe mais, talvez exista só o técnico, mas me deu suporte. E junto com isso, eu agreguei todo aquele material, eu fui anotando naturalmente, o que eu via, as experiências vividas, etc. O conhecimento também, porque em 2 anos e pouquinho, que foi a duração mais ou menos do curso, você tem estágio, você aprende muito. Com a matéria jurídica oriunda do mestrado, saiu a dissertação que virou esse livro. Então, a base, o início de tudo foi a pesquisa, a vontade de fazer uma pesquisa na matéria. Tá. E o título é Inversão do ônus da prova. Isso. O que significa ônus com? Ônus é o encargo, digamos assim, toda pessoa que vai mover uma ação contra alguém, na realidade ela tem o ônus, e no direito é assim, de provar aquilo que ela está alegando. Então, se eu estou movendo uma ação contra a Fabiana, eu vou ter que mostrar para o juiz se aquilo que eu estou dizendo é verdade. Eu tenho que me munir de provas, etc. E no processo, de modo geral, existe um artigo no Código de Processo Civil que vai dizer que o ônus da prova é daquele que está alegando. Porém, o que eu digo no meu livro? Existe um dispositivo no Código de Defesa do Consumidor que fala que se a verdade dita pelo autor da ação, ela é o fato alegado, ele está muito próximo da verdade, porque o conceito de verdade é um conceito muito amplo, etc. Mas que dá para o juiz, digamos, um indício muito próximo de que aquilo que está dizendo é verdade, o juiz, com base naquilo e na hipossuficiência, não só técnica, econômica, enfim, são os critérios que a própria lei vai enumerando, ele pode inverter o ônus e dizer que quem tem que produzir a prova é o médico de que não errou. Entendeu? Ele inverte esse ônus. Mas não significa que essa é uma regra que vai ser aplicada, porque ela é uma regra do juízo. Então, é o juiz que vai apreciar o caso e vai dizer se inverte ou não o ônus da prova naquele processo. Via de regra, quem move uma ação tem que ter todos os meios de prová-la, ou seja, de provar aquilo que está dizendo que é verdade. Por isso é um trabalho. Bom, para ser classificado como um erro médico, isso é o que a internet nos mostra. Estou falando de uma maneira grosseira, porque eu não conheço realmente do fato. São 3 quesitos: imprudência, imperícia e negligência. Tá certo isso? E hoje existe também aquilo que a gente denomina de omissão, ou seja,
o fato de você já tem havido condenação por omissão, porque essas 3 modalidades que você falou, elas estão muito mais ligadas com a esfera penal ou criminal, né, imprudência, negligência e imperícia. E a diferença entre elas, ela é muito pequena. Então, às vezes, é difícil de você, digamos, identificar se o médico foi imprudente, se ele foi negligente, se ele foi imperito, porque a diferença técnica é muito pequenininha, tá, digamos assim, em milímetros. E a omissão já é bem assim identificada. Vamos supor, um profissional, e isso eu tenho dito seguidamente quando me perguntam em jornal, enfim, assim, nos meios de comunicação de modo geral, rádio, aqui com você, já disse e vou dizer novamente, que o médico tem que passar a informação para o seu paciente de forma detalhada. Então, o que acontece? A gente vê muito hoje uma medicina exercida sem muita identificação. Então, há autores, e aqui não é Consuelo que está dizendo isso, mas há autores que dizem isso, que o paciente não deve ser identificado como um número, e tampouco o médico. Um e outro tem que ter esse critério de identificação, ou seja, você tratar o teu paciente com respeito e ele a você da mesma maneira. Isso, de certo modo, cria um elo maior, e na hora de passar essa informação, que ela seja muito criteriosa e muito bem feita. Na verdade, a gente orienta que seja por escrito, porque aí tem o termo de consentimento, ciência e consentimento informado, principalmente em questões de cirurgias estéticas, esterilização. Quanto mais informação, melhor. Resguarda o profissional, e aí há quem argumente, mas Consuelo, se eu vou passar um termo de consentimento para o meu paciente, ele vai dizer assim, poxa, mas o que vai acontecer? Será que há pacientes que se assustam? E aí vale o alerta, você, paciente, tem que entender que esse é o dever do profissional e é um direito do profissional também ter se resguardar. Porque senão ele pode amanhã ou depois, vamos supor que venha um evento danoso, não por vontade do médico, mas por uma factualidade aconteça, ele pode ser eventualmente até condenado por omissão, por não ter prestado a informação. Então, há casos em que a paciente ou o paciente pode escolher por uma técnica melhor, uma cirurgia, vamos supor, estética. Eu não gostei do que foi feito, vamos supor, nos meus olhos. Tinha uma técnica diversa, mas o doutor ou a doutora não me informou que existia essa técnica diversa. Então, eu fiquei, vamos supor, com os olhos muito apertados ou muito saltados. Existe na medicina terminologia técnica para isso, mas aqui a gente está uma conversa muito informal. Quanto menos formal for, melhor para o teu público. Entender. Então, isso tudo tem que ficar muito bem elucidado, muito claro, tanto para o paciente, quanto para o médico, também as dúvidas desse paciente. E o termo é essencial nesse caso, e aí entra a omissão também. A produção e eu achei muito interessante trazermos a doutora Consuelo novamente ao programa e falar disso, porque o que se vê nos jornais e nas revistas hoje sobre erros médicos está ficando assim uma barbaridade. São coisas seríssimas e que envolvem desde um problema que parecia ser muito pequenino, como uma criança entrou no hospital com gripe e sai de lá em óbito. Então são erros assim muito sérios. E é claro que o médico é um ser humano, a gente sabe que todo ser humano erra, mas a grande preocupação e o alerta para a população é assim: que direitos eu tenho como paciente quando passo por um problema seríssimo e que ocorra uma omissão, talvez, do médico, ou a cirurgia não deu certo, ou não foi bem atendido. Que direitos eu tenho como consumidor ou como paciente de recorrer e de punir o profissional, o médico? Na verdade, você vai... isso é fácil também. Quem quer obter uma informação rápida sobre quais os direitos... Tem internet, hoje é muito amplo, então todo mundo tem esse acesso, mas via de regra você tem o acesso ao judiciário. O que é importante ser ressaltado? Que não é sempre a via do judiciário que vai te dar a solução para o teu problema. Em primeiro lugar, eu sempre oriento também, procure o próprio profissional que te atendeu, porque às vezes aquilo que você imagina que possa eventualmente ter sido um erro, nem sempre foi. Então, o primeiro contato do paciente, se imaginou ter sido vítima de um erro médico, é voltar a falar com o seu próprio médico. Tentar retirar dele todo o esclarecimento possível, enfim, visualizar o fato com os olhos do profissional, enfim, tentando entender aquela situação. Só que isso tem que ser visto muito caso a caso, porque às vezes, poxa, o paciente pode não querer
fazer essa opção, digamos assim, eu não quero mais, eu realmente estou revoltado, aconteceu uma coisa séria, eu não quero mais. Então, procure, em segundo plano, um outro profissional da mesma especialidade, daquele que te atendeu, tente se informar sobre os problemas ocorridos. Aí, assim, você esclarecendo a tua dúvida, que muito possivelmente ela vai se tornar clara naquele momento. Se por acaso restou evidenciado algum tipo de problema, a medicina, de modo geral, a gente quer entender que seja sempre assim. Ela é uma medicina corporativista, não daquela medicina que protege aqueles que trabalham de forma errada ou equivocada ou lamentável, mas uma medicina corporativista que, né, na verdade, evidencia os bons pares, a medicina que faz valer aquele que trabalha bem. Então, esse profissional, esse segundo profissional, muito possivelmente, se visualizou um erro ou alguma coisa falha no procedimento do colega, vai te passar um laudo, vai te dizer, ou verbalmente pelo menos, para que você possa ter um norte do que passo você vai seguir ou qual é a tua próxima opção. Dependendo da situação, pode até ser um caso que possa ser levado à apreciação se for uma coisa que não envolva perícia, vamos supor, uma prova mais simples. Quase sempre, ela às vezes pode caminhar pelo juizado especial, mas é difícil, eu até hoje não vi casos que fossem assim pelo juizado especial. Quase sempre os juízes mandam para a justiça estadual, então o que acontece? Você vai ter que ter um advogado para representar. Até mesmo para ter agilidade nesse processo. E hoje, vamos supor, no âmbito de Ponta Grossa, se você é uma pessoa que não tem condições, vamos supor, então aí você pode tentar ver escritórios, modelos que tem nós temos hoje excelentes universidades, você também pode ter esse auxílio, eles trabalham muito bem também. Então tem todo esse aparato do ponto de vista jurídico. Mas sempre, assim como você escolheu um profissional para te atender na área da medicina, antes se resguarde aquele profissional, tenha a especialidade que diz ter, né? Tome cuidado. E quando você for procurar um advogado também... A mesma coisa. Porque existem pessoas atuando dentro da área do direito, e a gente não faz crítica a colega nenhum, mas a todo mundo que vai em busca de um profissional, que procure se informar sobre o critério daquele profissional que está, né, fazendo o atendimento. Não importa, e eu penso isso em todas as áreas. Claro. Hoje, digamos, farmácia bioquímica, medicina, odontologia, direito, enfim, que a pessoa retire informações sobre aquele profissional que vai atendê-lo ou atendê-lo. Independente da área que você está procurando. Independente da área. Tanto Aqui não, quanto aos médicos, quanto para buscar não seu faço direito. apologia nenhuma à profissão do advogado, de maneira alguma. Eu quero só dizer que é importante a informação daquele que está te atendendo. Tá. Eu acredito que dinheiro nenhum compensa um erro moral, psicológico, enfim. Mas, infelizmente, a parte mais sensível do ser humano ainda é o bolso. Pois é. Né? E é possível punir esses profissionais com ações requerendo dinheiro, assim que se fala, não? Porque a ação que você faz, existe a ação, ela pode ser acumulada, dano moral e dano material. Quando a pessoa tem, vamos supor, recibos, comprovantes de que gastou X, Y, Z para fazer determinado procedimento, e vamos supor que esse procedimento tenha sido efetivamente um procedimento equivocado, errado, enfim, com as vestes de erro médico, ela pode pleitear na justiça a indenização pelos danos materiais, juntando todo esse aparato de provas, e pelos danos morais, incluindo-se aí os extrapatrimoniais, porque há que se fazer a diferença. Existe o dano moral e existe o dano extrapatrimonial. Então já é estético, né, que se fala. Então, dependendo da caracterização da cirurgia, do procedimento, do erro, enfim, o advogado vai saber abordar essa questão e vai poder fazer essa solicitação. E o critério que se dá para mensurar o dano moral é muito subjetivo. Então, eu posso até colocar numa ação que eu estou pleiteando lá, vamos supor, 80 mil reais, 100 mil reais, 50 mil reais. Mas quem vai dizer a extensão desse dano moral não é um advogado, não é a parte, é o juízo. Entendi. Então, é um critério do juiz, mensurar esse valor. Quem faz essa mensuração pelo patamar salarial, não só daquele que, digamos, que provocou o dano, quanto daquele que sofreu. Então, há esse critériozinho. Tá. Ó, eu ficaria aqui o programa todo conversando com a Consuelo e fazendo perguntas. Mas eu quero te agradecer mais uma vez a tua presença. O livro já está em qual edição, Com? Esse é a segunda. Eu estou agora atualizando para ver se mandamos para uma terceira. Ampliando. E é mais voltada
para a área jurídica mesmo, né? Mas na verdade um leigo lê, consegue entender. Entende bem, porque a parte, digamos assim, é muito informativo. Da metade do livro para frente, ele serve para toda e qualquer área de atuação, seja fisioterapia, odontologia, e mesmo para aqueles que não têm informação do ponto de vista técnico em nenhum tipo de curso. Uma dona de casa lê perfeitamente e vai entender. Compreende tudinho. Compreende tudo, e é até bom porque ela vai receber orientação, inclusive quanto a, digamos, internamento, retirada de prontuário, manutenção de receitas, de prescrições, enfim. Entendi. Tudo isso, a pessoa recebe esse tipo de informação. Ela consegue bem ficar orientada. amparada, como que a lei pode protegê-la. Exatamente. A gente pode passar o telefone do escritório? Pode. Eu não sei se o nosso código de ética vai nos permitir, mas, digamos, o acesso sobre o livro e, digamos, dados, enfim, pela internet se consegue tranquilamente. Tá. Conversei aqui com Consuelo Tax Ferreira Salamacha. Quero te agradecer mais uma vez a tua presença e prometo que trago mais algumas vezes para a gente ir esclarecendo as perguntas e as dúvidas que você aí de casa talvez tenha. Obrigada, boa semana, viu? Obrigada, boa semana para todos. A gente vai para o primeiro intervalo e não sai daí. No próximo bloco, vamos mudar o papo para uma coisa